Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, pequeno espaço de comentário do noticiário pela cosmovisão cristã e bíblica. Talvez vocês não tenham prestado muita atenção, afinal de contas a eleição de juízes para o Tribunal Constitucional parece uma coisa que está muito distante de nós e que não nos diz respeito. Talvez por isso você não tenha prestado muita atenção, mas foi algo bastante noticiado. A reunião foi marcada para eleger um novo candidato a juiz do Tribunal Constitucional pelo método de cooptação, ou seja, seriam os próprios juízes do Tribunal Constitucional a eleger o novo membro. O candidato era António Almeida Costa, mas ele não foi eleito. Houve um chumbo. Era necessário que se chegasse ao número significativo. Ele precisava de 7 votos dentro dos 10, mas houve 6 votos a favor e 4 contra. Foram repetidas as votações e apesar dele ganhar as eleições, digamos assim, 6 contra 4 é uma vitória, mas de acordo com as regras ele foi chumbado. Foi chumbado porque o senhor juiz António Almeida Costa, porque é um indivíduo já comprovadamente corrupto. Não, talvez ele seja uma pessoa que falha nas suas avaliações e tenha erros de julgamento jurídico significativo, ou talvez o seu currículo foi achado em falta. Não, nada disto. O que está em causa essencialmente é um texto publicado em 1984, em que o senhor, agora juiz, punha a sua posição em relação à legalização da interrupção voluntária da gravidez, o aborto, na qual o senhor António Almeida Costa defendia a recusa da legalização do aborto com base na defesa jurídica da vida intrauterina. O pensamento dele não era isolado. A verdade é que este assunto acabou por passar no Tribunal Constitucional por 6 votos a 5, ou seja, dentro de 11 juízes, 5 consideraram que não se devia aceitar o aborto, mas ganhou por 6-5. Em acordos mais recentes, como um de 2010, em que houve um pedido especial feito por vários deputados, o assunto novamente levou a grande discussão, grande confusão, e a decisão foi apenas 7-5 a favor do aborto. Ou seja, este assunto está longe de ser um assunto considerado consensual. Então o que foi que aconteceu que fez com que, neste momento, este senhor, por causa só desta posição ideológica que ele tem, fosse colocado de lado? Não foi por falha na sua capacidade como juiz. Bem, teve a ver com uma grande campanha na mídia. Esta campanha foi uma campanha pública, uma campanha contra, digamos, a cooptação deste juiz. Houve uma operação muito significativa de escolher dentro do seu texto, que é um texto grande, as frases que chamavam mais a atenção e podiam ser usadas para denegrir a sua imagem. E então houve 15 dias de campanha mediática significativa em que vários órgãos de comunicação social repetiram a mesma história do jornalista original, comentando normalmente de forma negativa, porque os comentaristas também são dentro da ideologia que controla. Curiosamente, ninguém refutou os argumentos apresentados pelo senhor juiz. Apenas houve uma campanha significativa de instigar ódio contra a figura desta pessoa por um simples motivo. Não concordam com ele, não gostam da opinião dele, acham que a opinião dele não é a melhor, então ele deixa de ser uma pessoa competente. Os jornalistas desta forma comandaram esta campanha e ao ouvirem o resultado em que o juiz foi chumbado, se congratularam de forma bastante efusiva nas redes sociais, como aliás não seria de admirar. Outra situação que estava envolvida aqui, que também foi levantada nesta altura, é porque o senhor juiz teria defendido que os jornalistas deveriam ser punidos quando houvesse violação de segredo de justiça. Isto também foi considerado muito grave pelos jornalistas, é contra a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, mas espera aí. Sim, o senhor juiz foi acusado de não ter apresentado nenhuma prova clara de que havia corrupção dos oficiais de justiça. Quem acompanha as notícias, evidentemente que diante de uma situação destas tem que sorrir. Porque diariamente nos nossos meios de comunicação nós temos informações a respeito de julgamentos que estão a acontecer em segredo de justiça. Saem nas capas dos jornais informações e os julgamentos são feitos em praça pública. As pessoas são condenadas em praça pública. Quando a lei básica, pelo menos diz assim, a teoria é esta, é que uma pessoa é inocente até provada culpada.
Mas os nossos meios de comunicação julgam as pessoas em praça pública, apresentam as provas, coisas que teoricamente, repito, deviam estar em segredo de justiça, chegam cá fora. Chegam cá fora como? Por obra e graça? Não, mas não há nenhuma prova de que exista corrupção de oficiais de justiça por parte de jornalistas. Então isto vai inibir a liberdade de expressão. A verdade é que o Tribunal Constitucional é importante para todos nós porque ele é um guardião da Constituição, do Estado de Direito e da democracia. E a partir deste momento, quem decide quais vão ser os juízes que tomam posse no Tribunal Constitucional passam a ser os nossos jornalistas, os nossos poderosos que dominam as nossas mídias através da sua posição de ideologia. Elas aplaudem aquilo que foi o chumbo porque eles discordam da posição do juiz e ficamos a perceber que a partir de agora qualquer empresa ou eventualmente milionário que seja capaz de comprar e dominar os nossos meios de comunicação vai também controlar a nossa democracia, porque vai poder transmitir através dos seus órgãos de comunicação a informação que quer, da maneira que quer. Evidentemente que tolhida da verdade, porque ela é apresentada apenas por um ângulo. As coisas não são contadas no seu todo, não são explicadas no seu todo, não são dominadas no seu todo, e quando se colocam pessoas para comentar, estas pessoas também são escolhidas dentro daqueles que estão na mesma posição ideológica. Podemos dizer, como também disse um jornalista, que a derrota de Almeida Costa é a derrota do Estado de Direito. É a derrota daqueles que acham que estão acima da democracia e que podem dominar estas coisas e que provam que estão a fazê-lo através dos meios de comunicação social. É a ideologia a ditar as regras e a dominar. Aqui não se trata de ciência, não se trata de direito, não se trata de algo que seja consensual, é a pressão de um grupo pequeno que tem o poder no lugar certo. E cada vez mais nós vemos isto. Atenção, esta discussão não foi sobre a eleição de um juiz nos Estados Unidos, como nós costumamos ouvir. Foi a eleição de um juiz aqui em Portugal. Esta discussão passa neste momento pela forma de eleger os membros do tribunal, que ainda tem este processo de cooptação em que alguns juízes são eleitos pelo próprio tribunal, mas já há pressão por parte do partido dominante neste momento para que todos os juízes sejam eleitos pelo Parlamento. Tendo em conta que temos um partido que tem a maioria absoluta. É verdade, é preciso uma revisão constitucional, mas há maioria absoluta e pensemos nisto. Isso quer dizer que um partido que tem a maioria absoluta vai poder então eleger e colocar no Tribunal Constitucional só aqueles juízes que tenham exatamente a sua posição ideológica, ou seja, estamos a viver a mesma questão, o mesmo debate que existe nos Estados Unidos. A vida intrauterina é um consenso científico atual e já há muito tempo. É reconhecido que a vida intrauterina é significativa. Nós sabemos hoje que o ser que está a crescer dentro do ventre de uma mãe, ele sofre de ansiedade, ele tem sofrimento visível, assim como tem satisfação e alegria. Tudo isto está definido. A partir dos 3 meses de gravidez, temos um feto completo, ele apenas vai crescer e amadurecer. Então estamos a falar de um ser vivo, que não pediu para ser formado e que não tem ninguém que o defenda. Não tem ninguém que o proteja, mas que é assassinado com a aceitação do Estado, com o concordar da nossa mídia e da nossa comunicação social e com o dinheiro dos nossos impostos. Liberdade é o que se diz. Liberdade das mulheres. Eu tenho liberdade sobre o meu corpo. Tem sim, senhora. As mulheres têm liberdade sobre o seu corpo. Só que liberdade implica em responsabilidade. Todas as liberdades implicam em responsabilidade. A mulher é livre em relação ao seu corpo, então, para prevenir uma gravidez indesejada. Não quer ficar grávida? Há inúmeros meios de prevenção. A partir do momento em que se forma um novo ser, uma nova vida dentro do seu útero, essa liberdade é diferente, porque a minha liberdade acaba quando começa a do outro. Porque isto é viver em sociedade. E a Igreja vai continuar a falar, como sempre falou ao longo da história, porque esta é a mensagem do cristianismo, vai sempre falar do lado do desprotegido, do lado daqueles que não têm quem os defenda. O ser intrauterino é uma pessoa, eliminá-lo é matar, é homicídio, e este é o nosso ponto, esta é a nossa defesa, esta é a visão cristã. Que o Senhor tenha misericórdia de nações onde o assassinato daqueles que não têm defesa continua a crescer e a ser considerado uma coisa banal. Porque nós precisamos de mudar esta mentalidade.
nós precisamos respeitar a vida e compreender que todas as liberdades pelas quais tanto clamamos exigem também que venha junto um senso claro, concreto e correto de responsabilidade.